Sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, os auditores Jaime Lichinski e Ives Linhares, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Kátia, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a 29ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente o auditor Cláudio Canha, por motivo de férias. Submeta a apreciação do colegiado a homologação da ata número 28 da sessão ordinária do dia 6 de agosto de 2013. Está homologada. Comunico a devolução do processo número 11.3450.04 da pauta do auditor Cláudio Canha e o sobrestamento do processo de admissão de pessoal número 15.050/11 na Diretoria de Contas Estaduais. Concedo a oportunidade aos demais membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, o conselheiro Fernando. Senhor presidente, apenas para solicitar a inclusão em mesa do protocolo 383, 388, 2013, uma certidão liberatória. Está anotado. Com a palavra, conselheiro Ivan. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar que trago em mesa para inclusão na pauta o processo que trata de certidão liberatória da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental de Curitiba. O protocolo é o número 523801/13 e também, nos termos do artigo 427-A do Regimento Interno, comunico o deferimento do sobrestamento do processo de inativação, protocolo 16.3798/12, na Diretoria de Contas Estaduais. Obrigado. Eu agradeço, está anotado. A palavra ao doutor Ivens. Senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento de 27 processos, sendo que 17 deles foram em virtude do prejulgado que trata da revisão do Acórdão 638 e 10 são concursos estaduais em que estão pendentes admissões anteriores dos mesmos concursos. Muito obrigado. Eu agradeço, está anotado. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes de minha pauta. Iniciando pelo processo 43.237/12. Tratam os presentes autos de tomada de contas ordinária instaurada nos termos do artigo 235 do Regimento Interno dessa Corte, em virtude da ausência de prestação de contas à Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba, referente ao exercício de 2009. Devidamente citado, o responsável pela entidade, por 3 oportunidades, inclusive por edital, não houve qualquer manifestação. Assim, a Diretoria de Contas Municipais opina pela irregularidade da prestação de contas e pela imputação da multa prevista no artigo 87.3-A, Lei Complementar número 113 de 2005. O Ministério Público, junto a esta Corte, acompanha o entendimento da DCM. Conforme fica claro nos autos, o responsável pelo ente municipal omitiu-se no dever legal de prestar contas a esta Corte e, embora citado por reiteradas vezes, não apresentou a prestação de contas, nem trouxe justificativa para tal omissão. Assim, voto pela procedência da presente tomada de contas ordinária e, nos termos do artigo 16-A da Lei Complementar 113 de 2005, pela irregularidade das contas relativas ao exercício de 2009, com a imputação da multa prevista no artigo 87.3-A da mesma ao senhor Antônio Duleba, na qualidade de presidente no exercício. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 43.296/12. Também é um expediente idêntico ao anteriormente relatado, igualmente
de responsabilidade do senhor Antônio do Leba, porém relativo ao exercício 2008. Assim evidenciada a devida citação do responsável e a ausência do contraditório, não há outra decisão senão o voto pela procedência da presente tomada de contas ordinária e, nos termos do artigo 16.3a da Lei Complementar 103/2005, pela irregularidade das contas relativas ao exercício de 2008, com imputação da respectiva multa. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 25.1185/10. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Cantagalo e o Programa do Voluntariado Paranaense de Cantagalo, formalizada por meio do termo de convênio 1 de 2009, no valor de R$ 43.700, tendo por objeto o custeio de despesas para a manutenção da entidade. Ao analisar os autos, a Diretoria de Análise de Transferências verificou a ausência dos seguintes documentos de apresentação obrigatória: ato de transferência voluntária, termo de convênio, plano de trabalho aprovado e autorizado pelo repassador, parecer da UGT, DAT 09 e 10, comprovantes de recolhimento de saldo remanescente e termo de cumprimento dos objetivos. Realizada a regular citação dos responsáveis pela entidade concedente e pela entidade tomadora dos recursos, não houve resposta por parte dos interessados, o que ensejou a realização de nova citação, porém, mais uma vez, infrutífera. Em razão da ausência de contraditório e das irregularidades que restaram sem saneamento nos autos, a DAT opina pela irregularidade das contas e pelo recolhimento integral dos recursos repassados solidariamente pela entidade e pela gestora das contas. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. Em face do exposto, acompanho os entendimentos uniformes da Diretoria de Análise e Transferências e Ministério Público e voto pela irregularidade das contas. No entanto, divirjo parcialmente das conclusões alcançadas, tão somente quanto à responsabilização pelo ressarcimento, posto que, nos termos da uniformização de jurisprudência número 3 dessa Corte, no caso de prestação de contas realizadas por entidades privadas, a regra geral é a responsabilidade institucional. Assim, voto pelo recolhimento integral dos recursos repassados pela entidade Provopar de Cantagalo. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 37.24.23/11. Tratam os autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Instituto de Engenharia do Paraná, formalizada por meio do termo de convênio 20 de 2008, no valor de R$ 38.000, tendo por objeto o desenvolvimento de ações para estimular a criação e consolidação de empresas paranaenses nas diversas áreas de engenharia, que desenvolvem inovações e soluções tecnológicas de interesse do setor produtivo. Após a juntada de documentos e comprovação da devolução de recursos, a DAT concluiu pela regularidade com ressalva, em face da falta de aplicação financeira de parte dos recursos recebidos, porém devidamente restituídos, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. Do exposto, acompanho os entendimentos uniformes pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas e, em face do atraso de 359 dias de apresentação da prestação de contas, proponho a imputação da multa prevista no artigo 87.3c da Lei Complementar 113 de 2005 ao senhor Jaime Sunier Neto. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 23.89.28/10. Encerram os presentes autos. Admissão. Perfeitamente. Esse processo está com vista ao nobre conselheiro Ivan. Muito obrigado. Como não foi devolvido, vou adiante. Processo número 24.3586/13. Versos autos de requerimento de averbação
de tempo de serviço formulado pelo servidor dessa Casa, senhor Daniel Montanher, ocupante do cargo de analista de controle do quadro de pessoal desse tribunal. Após a informação prestada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a Diretoria Jurídica entende que no total do tempo prestado e comprovado pelo requerente deve ser considerado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade o tempo de 6 anos, 8 meses e 11 dias, com fulcro no que dispõe a Constituição da República, em seu artigo 40, parágrafo 9º, e para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicionais, o tempo de 3 meses e 16 dias prestados à Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, CEDEPAR, Sociedade de Economia Mista Estadual, com fundamento no artigo 133 da Lei 6.174/70 e artigo 8º da Lei 10.296/93. O Ministério Público corrobora integralmente a opinativa da Diretoria Jurídica e, nesse sentido, é o voto do relator pelo deferimento do pedido nos termos do opinativo da unidade técnica. Esse é o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 279432/13, versos autos de requerimento formulado pelo servidor dessa Casa, senhor Antônio Secom Pereira, ocupando o cargo de técnico de controle do quadro de pessoal desse tribunal, solicitando a averbação de tempo de serviço prestado à iniciativa privada. Após a informação prestada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a Diretoria Jurídica entende que o tempo de 9 meses e 7 dias prestados à iniciativa privada deve ser computada para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público corrobora integralmente o opinativo da Diretoria Jurídica e, nesse sentido, é o voto do relator pelo deferimento do pedido nos termos do opinativo da unidade técnica. O relatório e voto está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 12.2096/13. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Fundo Municipal de Cultura de Curitiba, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade da senhora Roberta Storelli. A Diretoria de Contas Municipais procedeu à análise detalhada da documentação apresentada e conclui pela regularidade plena da prestação de contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esta Corte. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e nos termos do artigo 16.1 da Lei Complementar 113 de 2005, voto pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 179.349/13, trata o protocolado de prestação de contas da Câmara Municipal de Araucária, relativo ao exercício financeiro de 2012. A DCM e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opinam pela regularidade das contas. E, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Minha pauta está cumprida. Agradeço a atenção de todos. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães para o relato dos processos sob sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, inicio a pauta pelo processo que solicitei inclusão em mesa, que é o 383-388-2013, uma certidão liberatória do Instituto Curitiba Arte e Cultura. É um pedido de certidão liberatória formulado pela entidade, na qual a diretoria de análise de transferência aponta pendências, mas também com as ressalvas em relação a cautelar, medida liminar proferida pelo Tribunal de Justiça. A diretoria de controle de atos pessoal noticia a existência de muitos servidores da entidade, um total de 23, sem encaminhamento no prazo dos registros nessa corte, embora alimentado no SIM a existência desses novos servidores. Mas entende que a questão não deve obstar a emissão da certidão. A Diretoria de Contas Municipais e a Diretoria de Execuções indicam também a inexistência, dependências, e o Ministério Público de Contas manifesta por indeferimento do pedido em razão da questão apontada pela DICAP. Entendo, senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, que assiste razão ao Ministério Público. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal apontou a existência de 23 novos servidores que não foram encaminhados para registro no ato próprio, no prazo próprio de 30 dias, conforme a instrução normativa. E nosso regimento é claro em relação à mora constatada. Então, nesse caso, senhor presidente, eu vou acompanhar o Ministério Público pelo indeferimento conforme apontado pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Está em discussão, em votação, aprovado.
Senhor presidente, apenas eu não estou convertendo o presidente em tomada de contas, mas estou encaminhando a DICAP para que instaure a tomada de conta extraordinária em relação à omissão de encaminhamento. Evidentemente que, se encaminhar os registros, fica sem efeito a tomada de conta. Eu não estou convertendo a certidão, só estou cientificando a DICAP da instauração de uma outra tomada de contas. Perfeitamente, já está deliberado dessa forma. Na sequência, senhor presidente, é uma prestação de contas municipal 121.972/2002 do município de Venceslau Braz, exercício financeiro de 2001. Na época, ainda, senhor presidente, que no mesmo processo se emitiu o parecer prévio e também o julgamento do Poder Legislativo. Esse processo já foi julgado, depois foi anulado por falta de cientificação dos interessados e retornou à tramitação. Tiveram várias indas e vindas em contraditório, inclusive chamando o responsável pela Câmara, já que irregularidades existiam nas duas, e nas instruções da Diretoria de Contas Municipais, e no parecer ministerial também foram chamados para o devido processo legal. De relevante, acho que de todas as irregularidades, a instrução apontou, tanto no Poder Executivo como na Câmara, a irregularidade por falta de recolhimento da contribuição patronal. Não é o recolhimento, é a falta de cobrança. Uma coisa é descontar e não recolher, a outra é não instituir a contribuição. Em relação ao Poder Executivo, também restou apontado pela instrução a inexistência de uma conta bancária específica para depósito dos recursos oriundos do RPPS. E o Poder Legislativo, nesse interim, recolheu os valores recebidos a maior, em torno de R$ 1.400 da época, né? O presidente da Câmara alegou em sua defesa que não deveria ser responsável, já que não estava descentralizada a contabilidade da Câmara, embora fosse o ordenador de despesa. Isso eu afasto no voto. A responsável pela gestão da Câmara é o interessado. E também ficou comprovado na instrução a falta de recolhimento do imposto retido na fonte dos vereadores. Na defesa se alega que, quando da entrega da declaração de imposto de renda, teriam sido regularizadas a situação, mas não apresenta nenhuma comprovação. Eu divirjo parcialmente da instrução e do parecer ministerial para entender que, no caso do Poder Executivo, e também parte do Legislativo, não seria motivo de irregularidade a não cobrança das cotas patronais, na medida em que a lei municipal, em 2000, não previa a taxação, apenas do segurado, apenas do servidor. Isso foi sanado em 2002 com uma nova lei, 10.076 de 2002, que instituiu o regime próprio de previdência e determinou os valores de contribuições, tanto a cota patronal quanto da cota do segurado, tanto para o Executivo como também para o Legislativo. Então, não vejo aqui como haja um descumprimento da lei. A lei estava ilegal, estava incompleta, já era obrigatório. Foi sanada em 2002. Então, eu acho que o gestor aqui, neste caso, ele cumpriu a lei, independente de ela ser ilegal ou inconstitucional ou não. Então, afasto, põe como ressalva a falta da contribuição patronal. Afasto também a ausência de conta bancária específica para o depósito dos recursos do RBPS, na medida em que, em 2001, também não obstaculizou a análise das contas. E no Legislativo eu mantenho a irregularidade por falta de retenção do imposto de renda na fonte dos subsídios dos vereadores. Então, a proposta de voto em resumo seria a permissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do Poder Executivo e pelo julgamento da irregularidade das contas do Poder Legislativo. Está em discussão. Em votação, para discutir... Não, senhor, irregularidade das contas do Legislativo... Do Legislativo e com ressalva do Poder Executivo. Do Poder Executivo, regularidade com ressalva. Regularidade com ressalva. Está em votação. Aprovado. Senhor presidente, tenho dois alertas, 227 e 455 de 2013, município de São João do Ivaí,
e Rancho Alegre do Oeste, que é o 263.958/2013, ambos os alertas do período encerrado em 31 de 12 de 2012, jamais contemporâneo, em relação aos alertas anteriores que temos analisado. Trata-se do atingimento dos 95% do limite de gasto com o pessoal em ambos os processos. Foram feitas as justificativas e não ficou afastado, tanto que a DCM e o Ministério Público manifestam pela expedição do alerta, e essa é a proposta de voto. Eu não vou nem falar pela expedição, mas pela convalidação do alerta já emitido no primeiro momento pela unidade técnica. É a proposta em ambos, senhor presidente. Exatamente. Vossa Excelência relata os dois casos. Está em discussão. Em votação. Aprovados. Prestação da conta de transferência 381.861/2012, município de Araputi. É um recurso repassado pelo Fundo Estadual para a Infância e Adolescência de Curitiba, na qual análise de transferência, o Ministério Público manifesta pelo encerramento dessa prestação de contas à medida que o saldo deve ser objeto do CIT, né? Já tem até o número do protocolo. E essa já é proposta pelo encerramento, ressalvado algumas questões pessoais minhas que me reservo a discutir lá na frente. Pessoais que eu digo de interpretação, nesses casos, de retroatividade da norma processual ou não, mas aqui o caso é só encerramento, deixa para o sistema integral de transferência. Acho que é o propósito de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação pelo encerramento. Aprovado. Senhor presidente, o 187.096.09 é o município de Colombo, interessado José... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem ao nobre Eu gostaria já de antecipar o pedido de vistas a esse processo. Não havendo oposição, vista concedida, conselheiro. Tem um ato de inativação 281.041/2009, Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Terra Roxa. Interessado é o ato de aposentadoria da senhora Maria Alice dos Santos Reis, no cargo de auxiliar de serviços gerais, no valor de R$ 155,33, assegurado a percepção do salário mínimo. Esse processo teve uma discussão desde 2009 sobre a natureza da inativação da aposentadoria por invalidez, se seria proporcional ou integral, né? Todos os laudos do município atestam a incapacidade pela legalidade, né, da inativação, mas que não seria o caso de vencimentos integrais e sim proporcionais, né? Na medida em que, senhor presidente, nesse processo não vislumbro nenhum resultado útil neste momento em negar registro ou nova diligência em função do salário mínimo e do valor percebido, proponho o registro, porque os demais aspectos estão constados pela legalidade, e evidentemente que ressalvando uma revisão de proventos, caso a interessada, que também não se manifestou em rever o ato, obtenha uma revisão administrativa e o processo retorna a essa corte. Então, acho que em termos de utilidade processual, o registro do ato é medida que se impõe. E essa é a proposta de voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, o 314/2009, município de Marilena, solicita a retirada de pauta, pois não consta o nome do ex-prefeito como interessado e tem proposta de aplicação de sanção. Está retirado. Protocolo 507.864/2009, município de Santa Mariana, é uma inativação do senhor Antônio Fernandes Camargo no cargo de escriturário. Aqui existe uma discussão sobre a não comprovação de um período de contribuição. Você tem a prestação de serviço, mas não há comprovada não é que não foi comprovado, né? Houve até omissão no pedido de explicações e de contraditório. Então, a proposta, senhor presidente, até que não se prejudique o interessado, já que o tempo de serviço foi efetivamente prestado e consta os documentos, propõe a legalidade de registro com abertura de tomada de conta extraordinária para que sejam identificadas as responsabilidades e eventuais danos ao regime próprio de previdência pelo não recolhimento, se for o caso, né, de um período de serviço prestado. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, na sequência tenho 3 processos, 271.601/2013,
308.157, 2013, 308.262, 2013. Os três tratam-se de atos de sujeito a registro estadual do Paraná Providência Tribunal de Justiça, na qual consta legalidade e atraso. E aí nós temos uma... Eu só fui voto vencido. Eu gostaria também de antecipar o pedido de vistas em todos os três. Não havendo oposição, vista concedida nos três processos. Na sequência, tem a admissão do pessoal 384.223, 2010, município de Tibagi, trata-se de registro de atos de admissão temporária de pessoal. Aqui nós estamos falando de agente de combate às endemias através de um teste seletivo por contratação temporária no exercício de 2009. Nesse processo, nessas admissões, já estava em vigor a lei complementar, a emenda constitucional e a lei que alterava o regime de contratação, proibindo esse tipo de atividade. Evidentemente que a negativa de registro, conforme dito de controle de ato pessoal e Ministério Público, é a medida que se impõe. Mas nesse caso específico, já decorreram os prazos, os serviços foram efetivamente prestados, seria uma questão até de enriquecimento ilícito do poder público municipal, a devolução desse valor, seja pelos gestores, seja pelos servidores temporários que também prestaram serviço. Então, a proposta é negativa de registro com aplicação de multa ao senhor Simval Ferreira da Silva, conforme o artigo 87, 4G, sem a devolução dos valores pagos a título de contraprestação dos serviços. Está em discussão, em votação, aprovado. 604.401, 2010, município de São José dos Pinhais, também é uma admissão de pessoal. O Ministério Público manifesta pela legalidade de registro, conforme a diretoria de controle de atos pessoal, e a proposta de voto é pelo registro dos atos de admissão, com aplicação de multa ao senhor Ivan Rodrigues, conforme o voto vencido, agora já estou votando junto, na questão do município, pela aplicação da multa por falta de encaminhamento no prazo. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, hoje eu estou com uma economia processual, então eu tenho 427.62/2011 e o 421.670/2011, ambos processos são contratação temporária da Secretaria de Saúde do mesmo servidor, Fernando Vieira Hornung, na qual não se discute mais nem a legalidade ou não, é que um é a prorrogação e a outra é a contratação originária. O Ministério Público ele solicita o desentranhamento para a formação de outro processo. Eu preferi colocar os dois em pauta no mesmo momento, votar pela legalidade de registro do processo da admissão inicial e também legalidade de registro do ato de prorrogação, que é a proposta de voto em ambos, senhor presidente. Está em discussão, em votação, os dois processos estão aprovados. Tem um recurso de agravo, 252.974/2013, município de Ramilândia. O agravante é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, contra decisão por mim proferida. O agravo, acho que nós temos que trazer para o pleno, Ou se não, esse é da Câmara, então tá. Na verdade é um recurso já conhecido, é que tanto recurso do doutor Gabriel que eu já nunca mais sei que município que é, se é Câmara ou se é pleno. Esse trata contra indeferimento de nova instrução em função do aumento de escopo, sem nenhuma evidência de que isso se justifique neste procedimento. Nós estamos aqui falando de um processo, de um despacho proferido neste ano, em que indeferi, e aí mantenho, e eu acho interessante, senhor presidente, mais doutora Cátia, que o recurso de agravo veio baseado em outros motivos que não aqueles originalmente alegados no pedido de reforma. Ou seja, aquilo que eu até falei com o doutor Gabriel na sessão, que veio com um fato novo em nova audiência, nós temos até que reestudar o processo, Então, nesse caso, não é nenhum recurso atacando os fundamentos daquela decisão, mas é um recurso com outros fundamentos. Nesse processo, acho que está muito claro, tem um processo de relatório de inspeção que foi julgado já em 2011, um ato meramente formal que eu não vejo, inclusive, por que trazer o processo aqui, já que já foi julgado. Então, eu relevo, para efeitos das contas anual, esse tipo de anomalia, conforme o acórdão
1424/2013 da primeira Câmara, dessa primeira, que aprovou o relatório de inspeção. E reafirmo de novo que as demais informações sobre todos os processos já estão constantes da intranet a qualquer relator, a qualquer procurador e a qualquer servidor autorizado para poder verificar todos os fatos e procedimentos em cada exercício financeiro. Então, a proposta de voto é pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu improvimento. Em discussão, em votação, aprovado. 450/131/2013, processo de interesse servidor desse tribunal, interessada Lorraine Cristina de Souza, pedido de contagem de tempo de 1 ano, 6 meses e 9 dias para todos os efeitos legais, na qual a Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público de Contas manifestam pela legalidade e deferimento. E essa é a proposta de voto pelo deferimento da averbação do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, tem uma prestação de contas anual 237.610/2003, consórcio Intergestores Paraná Saúde, interessados Ailton de Araújo, Antônio Figueiredo Nardes, Célia Barão Nunes e Renê Moreira dos Santos. O Ministério Público e a Diretoria de Contas Municipais manifestam pela irregularidade baseado em 2 motivos. Primeiro, uma contabilização, uma inconsistência de lançamento contábil no valor de 142 mil e fração em relação ao pagamento de uma prestadora de serviço ao consórcio. E a outra, a falta de alguns empenhos formais em relação a algumas despesas. Após a análise do processo, consta do voto, senhor presidente, eu divirjo da instrução e do parecer ministerial, propondo a regularidade com ressalva. Os 142 mil e fração, ou 0,73 centavos, uma coisa assim, é um pagamento a uma fornecedora do consórcio, que foi feito apenas o lançamento errado. Existem as notas fiscais, existe o comprovante de depósito na conta da contratada, então não vejo motivo para a irregularidade das contas. E nem aplicação de multa à contadora ou ao gestor, já que o ato é de 2002, anterior à nossa lei complementar 113. E o outro motivo que se alega como irregularidade formal seria a questão da falta de empenho. Mas é conhecido que na época, em 2001, 2000, 2002, as dificuldades, não é dificuldades, questões conceituais que os consórcios enfrentavam. Aliás, o Estado do Paraná, com a lei complementar, foi a primeira unidade da federação que fez uso do consórcio para gestão consorciada de serviços públicos. E passamos os técnicos do tribunal ao Brasil inteiro, passando a nossa experiência até com o advento da Lei 11.070, né, que tratou do consórcio. Aliás, inclusive até a própria lei federal reproduz com outros nomes os mesmos mecanismos que a lei complementar estadual de 98 tinha. Então, se era contabilidade pública, se era privada, se era comercial, se precisava empenho ou não precisava empenho, naquela época era até discutível e não compreendido por maioria dos consórcios no Estado do Paraná. Eu não vejo também, nessa prestação de contas de 2002, que seja motivo de desaprovação, já que materialmente não existe nenhuma irregularidade. Então, a proposta é pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Por último, eu tenho uma prestação de contas da Câmara Municipal do Alto Paraná, 156-152/2013, na qual o Diretor de Contas Municipal e o Ministério Público de Contas manifestam pela regularidade, essa é a proposta de voto, pela regularidade das contas do exercício 2012 e, digo de louvor, né, já no primeiro exame, senhor presidente. Quer dizer, não teve nem contraditório nem complementação. Então, parabéns à Câmara Municipal de Alto Paraná. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu constado da minha pauta, agradeço a sessão de Vossa Excelência e da outra Câmara. Que agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro doutor Ivan para o relato de sua pauta. Senhor presidente e demais participantes dessa sessão de Câmara, o primeiro processo foi o que pedi inclusão na pauta ainda há pouco, o protocolo 52-3801/13,
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental de Curitiba. É um pedido de certidão liberatória através do seu presidente, e a diretoria ADEX, Diretoria de Execuções, informou que o óbice que teria para a emissão da certidão originar-se-ia no acórdão 1786/07 da segunda Câmara, que julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária, na qual a sociedade requerente figurou como tomadora de recursos e de responsabilidade do diretor à época. A DEX, no entanto, posiciona-se pela emissão da certidão, argumentando que não há responsabilidade institucional expressa no acórdão da segunda Câmara, tampouco sanção pendente de cumprimento em nome do gestor atual, Sr. Carlos Alberto Maier Júnior. A DAT registra que a sociedade possui uma pendência junto ao CIT, mais precisamente o registro 3517, que está com o bimestre, o terceiro bimestre de 2013, atrasado. Nesse particular, a unidade técnica recordou que o artigo 34, parágrafo 2º da resolução, veda a emissão de certidão liberatória no caso de pendência junto ao CIT, mas atentou para a liminar judicial proferida em agravo regimental e mandado de segurança, que suspendeu a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades decorrentes da Resolução 28/11 e da Instrução Normativa 61. No mais, a DAT sugere que se recomenda à sociedade requerente a regularização junto ao CIT. O MP também acata a opinião técnica da DAT, manifestando-se pelo deferimento da certidão, sem prejuízo da recomendação que foi sugerida. O pedido, me parece, comporta deferimento. Primeiro, porque a sociedade requerente já cumpriu a determinação que lhe foi imposta pelo acórdão da segunda Câmara, proferido nos autos, conforme atesta a certidão de quitação de débito número 70/12, constante no processo. Demais, como atestou a DEX, não há sanção pendente de cumprimento em nome do gestor atual, Sr. Carlos Alberto Maier Júnior, o que ratifica a possibilidade de emissão de certidão nos termos do 292-A, parágrafo único do Regimento Interno. Esse entendimento, aliás, é corriqueiramente adotado por esta Corte, conforme se verifica de acórdãos da segunda Câmara, de relatoria do conselheiro Nestor Batista, bem assim na primeira Câmara, de relatoria do conselheiro Matos Leão. Por fim, a pendência junto ao CIT também não pode obstar a certidão pretendida ante a liminar judicial proferida no agravo do mandado de segurança. Por tais razões, acato as opiniões e voto pelo deferimento da presente certidão, formulado pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental de Curitiba, recomendando a requerente que regularize suas pendências junto ao CIT. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 235199/13 é um alerta. A diretoria DCM, através da instrução 929/2013, trata do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo do município de Jaguapitã, relativo ao período de apuração encerrado em dezembro de 2012, constatando que a despesa total com o pessoal do Executivo atingiu percentual superior a 95% do limite do artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 101, sejando a emissão de alerta nos termos do 286, parágrafo 2º do Regimento Interno. Com o contraditório, de acordo com o rito disciplinado no regimento, o responsável pelo Poder Executivo esclareceu que, por motivos de ordem técnica, a situação era desconhecida da atual administração e asseverou que adotaria as providências necessárias para ajustar o índice a um percentual abaixo do limite prudencial, com redução de horas extras e outros eventos. Na sequência, a DCM, observando que a justificativa apresentada não se prestou a contestar a análise do relatório de gestão,
concluiu pela expedição do alerta ao Poder Executivo de Jaguapitã face à extrapolação. O MP acompanhou a instrução técnica. A DCM, relativa à instrução da DCM relativa à análise de gestão fiscal do segundo semestre de 2012, apontou na database de 31 de dezembro um dispêndio com pessoal correspondente a 51,64% da receita corrente líquida, evidenciando a extrapolação do limite 95% de 54%, estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar. Diante de tal constatação, não vejo outra opção que a expedição de alerta ao Poder Executivo de Jaguapitã, estando atento o ente às restrições previstas no seu artigo 22, parágrafo único. Assim, diante dos elementos contidos nos autos, com fundamento nos mencionados dispositivos e acolhendo a proposta da DCM, voto pela emissão de alerta ao Poder Executivo de Jaguapitã por ter excedido 95% de despesas com pessoal na data limite de 31 de 2012, ficando ciente que estão vedadas os termos, as vedações que estão estipuladas no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar. Quais são? Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Também a criação de cargo, emprego ou função, mais a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa e o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. E, por fim, a contratação de hora extra, salvo no caso de disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É o relatório com o voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 23833611 é uma prestação de contas de transferência voluntária que o projeto Recriar Família e Adoção de Curitiba recebeu da Secretaria de Estado da Família e de Desenvolvimento Social no valor de R$ 79.965,31. E o objeto do convênio era a aquisição de equipamentos, materiais permanentes, pagamento de pessoal e serviços de terceiros. A DAT opinou pela irregularidade, tendo como base as seguintes ocorrências. Primeiro, ausência de plano de trabalho e termo de compatibilidade físico-financeira. Segundo, divergências entre os extratos bancários e formulário DAT 05. E divergência na inscrição de saldo no CIT. Com o contraditório, foram apresentados documentos e argumentos. Em instrução conclusiva, a DAT opinou pela regularidade agora, considerando que as impropriedades foram sanadas pelos interessados por ocasião do contraditório. O MP também é pela regularidade. Sendo assim, face ao exposto e convergindo com as intervenções já mencionadas, voto pela regularidade com ressalva, em face do encaminhamento tardio do plano de trabalho e do termo de compatibilidade físico-financeira das contas de transferência voluntária, exercício 2010 e 11, de responsabilidade da senhora Eliana Arantes Bueno Salcedo. Relatório e voto, presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 467103/12, processo de prestação de contas de transferência voluntária no valor de R$ 29.350, exercício de 2011, recebido pelo município de Japira, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, tendo por objeto o apoio à estrutura do Conselho Tutelar do município, objetivando o aprimoramento de condições de trabalho e implantação de sistema de comunicação via internet e consequente fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente.
Considerando que não houve gasto no período de 2011, e é sobre esse período a prestação de contas, mas o convênio tem vigência, ou teve vigência até 27 de novembro, corrobora a conclusão da unidade técnica e do MP pelo encerramento desse processo, porém, com a manutenção do número gerado junto ao CIT para que se possa fazer a prestação de contas agora sobre o exercício de 2012 dos recursos que não foram gastos, nenhum, foram gastos em 2011. Então, eu voto pelo encerramento deste processo, com a decisão de que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT do presente caso, é o número 354, para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes na Resolução 28/2011, até a competente prestação de contas pelo concedente com as devidas avaliações quando do termo final do convênio. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Protocolo 613971, prestação de contas de transferência voluntária recebida pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paula, de Quatiguá, formalizada por termo de convênio número 4, no valor de R$ 167.973,53, tendo por objeto a operacionalização dos programas de saúde da família e pagamento de agentes comunitários de saúde. A DAT listou como irregularidade, numa primeira manifestação, a ausência de extratos bancários, o ato de designação da unidade de gerenciamento e do parecer desta unidade, de declaração de guarda e conservação de documentos e de referência ao processo seletivo público que tem ensejado a contratação e pagamento dos agentes comunitários de saúde. O município se manifestou e a DAT, por meio de instrução agora conclusiva e final, opinou pela regularidade com ressalvas das contas, considerou que os documentos acostados ao processo sanaram parcialmente as irregularidades anteriormente apontadas, permanecendo apenas a relativa à contratação de agentes comunitários de saúde com recursos do convênio. Porém, em relação a essa, entendeu que a juntada do Decreto 13/2011, que nomeou os servidores efetivos aprovados em concurso 01 de 2010, para o cargo de agentes comunitários, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos, autoriza a sua conversão em ressalva. A unidade técnica citou como precedente o acórdão 3624/10 da primeira Câmara, que considerou apontamento idêntico, caso de ressalva, portanto, com alerta quanto à inadequação dos repasses em forma de convênio para atendimento de programas governamentais. Opinou, por fim, pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 5º, a linha A da nossa lei complementar. O MP acompanhou a unidade técnica e opinou pela regularidade com ressalva, inclusive com a aplicação da multa sugerida pela DAT. Esse, pode-se dizer, é o relatório. Em análise dos autos, observo que os documentos faltantes foram juntados pela municipalidade, sanando em parte os apontamentos iniciais da DAT. Persistiu, no entanto, a irregularidade quanto à contratação de agentes comunitários de saúde, em contrariedade àquilo que a Emenda Constitucional 51 e a Lei Federal 11.350 de 2006 estipula. O município repassador alegou que já tomou providências quanto aos agentes comunitários de saúde, juntando a peça de número 23, o decreto número 13 de 2011, por meio do qual nomeou os servidores efetivos aprovados no concurso. No entanto, a consulta ao trâmite de processos desta Corte, constatei que a documentação referente à admissão destes servidores foi protocolada sob o número 22.20.81/11, tendo já recebido o parecer desfavorável da DIJUR, estando ainda pendente de julgamento. Ademais,
Tribunal Pleno desta Corte tem se posicionado em casos semelhantes, no sentido de considerar irregulares as contratações de agentes comunitários de saúde feitas em desacordo com o que dispõe a Emenda Constitucional 51 e a Lei Federal 11.350. Assim, cumpre mencionar o acordo número 50/13 do Tribunal Pleno, de janeiro do ano em curso, que negou provimento a recurso de revista interposto por entidade que buscou reverter, sem sucesso, o julgamento da prestação de contas de transferência julgada irregular pela segunda Câmara, em razão da contratação de agentes comunitários de saúde sem a realização de prévio concurso ou prévio processo seletivo público. É o Acórdão 223/11. Ainda, saliente-se que o caso em análise trata de terceirização de serviços de saúde e não atende às orientações do Acórdão 680/2006 desse tribunal, que, ao responder consulta, fixou a necessidade de criação de empregos públicos regidos pela CLT para a implementação de programas federais, estaduais e demais ações descentralizadas na área da saúde. A contratação, segundo a legislação, deve ser obrigatoriamente precedida de concurso público, excepcionada a forma de admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias, caso em que é permitido o processo seletivo. Diante do exposto, com fundamento no artigo 16.3b da Lei Complementar 113, voto pela irregularidade desta prestação de contas de transferência voluntária firmada entre o município de Quatiguá e o Hospital de Caridade São Vicente de Paula, da mesma cidade, aplicando-se multa administrativa em face do senhor Efraim Bueno Moraes, gestor das contas, com base no artigo 87, inciso 5, letra A da Lei Orgânica. É o relatório e o voto. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Fernando. Só uma dúvida, conselheiro relator. A multa você está aplicando ao prefeito ou ao gestor do hospital? Ao prefeito. Ao prefeito. Ao prefeito. Não é só porque o que acontecia antes do que sempre se imputava a responsabilidade para quem tomou e nem sempre para quem também repassou, né? Está em votação. Aprovado. Processo 32.1897/13 é um pedido de certidão liberatória também. O município de Rebouças informa que deu cumprimento à pendência que mantinha junto à Corte e requereu a expedição de certidão. Consultando os registros do tribunal, a DCM constatou que o município obteve certidão liberatória pela internet em junho, final de junho passado, com validade até o final deste mês. Deste modo, em razão da perda do objeto, a unidade manifestou-se pelo encerramento, é o que também acatou ou entendeu o MP, e em face da informação trazida pela DCM, a finalidade do processo já foi alcançada, de modo que voto pela extinção sem julgamento do mérito, com o seu consequente encerramento. Relatório e voto. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Processo 26.9534/13. Servidor do quadro pessoal desse tribunal, Eloy Fávaro, ocupando do cargo de analista de controle, formula requerimento de concessão de abono de permanência. DGP, interessado contava na data de instrução com 34 anos, 10 meses e 17 dias de efetivo exercício no serviço público, com 19 anos, 5 meses, 26 dias no cargo da carreira, e com 35 anos, 5 meses, 27 dias de contribuição, tendo completado 60 anos de idade em dezembro de 2012. De jura pelo deferimento, a Paraná Previdência também, e assim também o MP. De modo que, satisfeitos os requisitos legais, como já foi
apontado pela instrução, acompanhando as instruções técnicas e a manifestação do órgão ministerial, com fundamento do parágrafo 19, artigo 40 da Constituição Federal, voto pela concessão de abono de permanência ao servidor a partir da data em que completou os requisitos para a aposentadoria voluntária. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 70.235/13, prestação de contas anual do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade da senhora Regina Célia dos Santos Naban e dos senhores Marcelo Fabian Teodoro e Nelson Ricardo Rossi Brandão. Orçamento para o exercício foi de R$ 2.503.000, de acordo com a lei municipal. Por ocasião da instrução, a DCM, no que se refere aos assuntos que são contidos ou são tidos como escopo da análise, concluiu que as contas não apresentam restrições e é pela regularidade. Entendeu assim também o parecer do Ministério Público e, acolhendo estes opinativos uniformes, voto pela regularidade das contas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina do exercício 2012, de responsabilidade das pessoas já nominadas. É o relatório com voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 81.61013, prestação de contas anual da Câmara Municipal de União da Vitória, relativo ao exercício 2012, responsabilidade do senhor Moisés Miguel Benassi. O orçamento da Câmara para o ano 2012 foi de R$ 2.821.449,53. A DCM conclui que não apresentam pontos que possam produzir restrições, sendo possível o julgamento pela regularidade. Entendeu assim também o MP. E, acolhendo os opinativos convergentes e uniformes, pela aprovação, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de União da Vitória, exercício de 2012. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 14.58.86.13, prestação de contas anual do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Mário Kumagai. O orçamento para o ano foi de R$ 8.215.000. A DCM não apresenta nenhuma restrição, nenhuma ocorrência que possa obstaculizar o julgamento pela regularidade, de modo que também o MP se contenta e também opina pela regularidade. Acolhendo os opinativos uniformes da diretoria da DCM e do MP, com fundamento no artigo 16, inciso 1º da Lei Complementar 113, voto pela regularidade das contas do Instituto de Desenvolvimento de Londrina do exercício 2012, de responsabilidade do senhor Mário Kumagai. É o relatório e voto, presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 16.68.24.13, prestação de contas anual do Fundo de Previdência do município de São Mateus do Sul, exercício financeiro 2010, de responsabilidade da senhora Leonila Levikovics, que vem a ser ou que foi a presidente dessa instituição. O orçamento para exercício foi fixado em R$ 4.958.135,50. A DCM instrui favoravelmente, sem qualquer restrição ou apontamento, e opina pela regularidade. Deste modo, foi também a interpretação do MP, pelo que, acolhendo estas intervenções,
com fundamento no artigo 16, inciso 1º da Lei Complementar, voto pela regularidade das contas do Fundo de Previdência do município de São Mateus do Sul, do exercício de 2012, de responsabilidade da senhora Leonila Levikovics. Relatório e voto, presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 189140/13, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Mauá da Serra. Exercício 2012, responsabilidade do senhor Nelson Bonin Gonçalves. É uma Câmara que teve orçamento para 2012 estipulado em R$ 763.676. A DCM concluiu pela regularidade e perfeição das contas. O MP também acatou essa avaliação da DCM e, assim sendo, acolho estas opiniões para votar pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Mauá da Serra, exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Nelson Bonin Gonçalves. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 199030/13, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Edgar Dias Justen. O orçamento para exercício, fixado em R$ 174.619,50, foi aprovado por lei municipal e, por ocasião da instrução da DCM, no que se refere aos assuntos contidos no seu escopo de análise, que estão definidos na instrução normativa número 90, esse tribunal concluiu, a DCM concluiu que há total regularidade nos atos de despesa e, portanto, opina pela sua regularidade. O MP adota essa informação e opinião da DCM e, deste modo, acolhendo estes opinativos, voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, referente ao exercício 2012, de responsabilidade de Edgar Dias Justen. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 18232012 é processado que trata da prestação de contas do prefeito municipal de Lidianópolis, exercício 2011, de responsabilidade dos senhores Celso Antônio Barbosa e Marcos Eusébio Dias Sobreira. Orçamento para esse exercício de Lidianópolis é de R$ 11.585.021. Primeiro exame, a DCM apontou como restrição à regularidade das contas o item da majoração indevida de subsídios do prefeito e do vice, também a imposição de ressalva apontada pelo relatório de controle interno encaminhado e pela emissão de recomendação em razão do significativo percentual de não execução ou execução incompleta dos projetos previstos no PPA e na LDO. Os gestores responsáveis foram devidamente chamados para o contraditório. Em sua defesa, um deles juntou comprovante de recolhimento dos valores recebidos a maior pelo prefeito e vice no exercício referente à prestação de contas, ou seja, 2011. Em análise conclusiva, a DCM entendeu que o recolhimento dos valores pagos indevidamente ao prefeito e vice sanou a impropriedade inicialmente indicada, pelo que sugeriu a sua conversão em ressalva, com afastamento da multa administrativa, com fundamento na súmula 8 deste tribunal. Manteve, porém, seu opinativo pela emissão de ressalva indicada pelo controle interno e pela emissão de recomendação, no sentido de que a administração adote medidas
para a efetividade do orçamento. O MP acompanhou esse entendimento da DCM. Acompanho, portanto, senhor presidente, feito esse relatório, esse breve relatório, as manifestações uniformes da unidade técnica e do órgão ministerial, e para, inclusive, adotar a ressalva indicada pelo controle interno de maior efetividade aos projetos alinhados no PPA e na LDO. Faço o exposto com fundamento no artigo 16.2 da lei complementar. Voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas em relação ao pagamento a maior indevido de remuneração dos agentes políticos e também apontamento contido no controle interno. E, sendo assim, pela regularidade com ressalva das contas do prefeito municipal de Lidianópolis do exercício 2011, de responsabilidade das pessoas já nominadas, com recomendação para que a municipalidade adote medidas no sentido de dar efetividade ao orçamento. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 19.340212, prestação de contas do prefeito municipal de Santana do Itararé. Exercício 2011, responsabilidade do senhor José de Jesus Isaac. Orçamento de Santana do Itararé para o exercício foi de R$ 10.228.015. Exame preliminar. A DCM apontou majoração indevida de subsídios do prefeito e vice. Bem assim, também a não efetividade de programas estabelecidos no PPA e na LDO. O gestor responsável apresentou sua resposta. Na sua instrução, a unidade técnica mencionou que a documentação enviada e os registros do SINAP revelaram que a recomposição dos subsídios dos agentes políticos estava limitada a 7,52%, porém foi concedido reajuste de 8,06% ao prefeito e seu vice. Opinou, então, pela reprovação das contas, com determinação de ressarcimento do valor recebido a maior pelos agentes políticos, aplicação de multa e emissão da recomendação já referida. O MP também acompanhou a posição da unidade técnica. No entanto, previamente ao julgamento, o gestor apresentou defesa complementar, trazendo documentos novos para justificar a recomposição da remuneração dos agentes políticos. Informou que ele verificou falha no preenchimento do SINAP, deixando-se de informar diplomas legais que concederam reajustes aos servidores. A DCM analisou, então, a documentação apresentada e observou, considerando que a inflação acumulada no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, por meio do INPC, foi de 10,18%, os reajustes ou recomposições concedidos aos servidores que recebem acima do salário mínimo no mesmo período foi de 8,06%. Os reajustes e composições dos agentes políticos foi feito na mesma percentagem em julho de 2011. Está em conformidade com a legislação pertinente. O órgão ministerial considerou sanado esse apontamento. Olha, senhor presidente, apenas após a segunda instrução da unidade técnica, o município de Santana conseguiu demonstrar que os reajustes dos subsídios do prefeito e do vice acompanharam os reajustes conferidos pelos servidores municipais, bem como não ultrapassaram o limite ou o índice inflacionário acumulado no período, calculado com base no INPC. Deste modo, ainda que a irregularidade tenha restado superada, merece apontamento de ressalva o fato de a municipalidade ter deixado de informar a esta Corte, no SINAP, e junto com a primeira documentação encaminhada, todas as legislações municipais correlatas aos reajustes concedidos aos seus agentes políticos, como exige a instrução normativa. Então, deste modo, senhor presidente, e fazendo aplicar a súmula 8,
Voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva, considerando que a instrução normativa 65 foi atendida apenas na fase instrutória das contas do prefeito municipal de Santana do Itararé do exercício 2011, de responsabilidade do senhor José de Jesus Isaac, com recomendação para que a municipalidade adote medidas no sentido de dar efetividade à execução orçamentária. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para esta tarde. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Jaime, para o relato de sua pauta. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, inicialmente solicito a retirada de pauta do protocolado 102.94899, vez que não constou na pauta o nome dos interessados. Eu solicito a retirada para a reautuação. Está retirado. O protocolado seguinte é 132.29109, contas do exercício de 2008 do Executivo do município de Flor da Serra do Sul, interessado o senhor Luiz Carlos Guimarães e Paulo Roberto Savares. A DCM opinou pela irregularidade das contas em função de 1. Abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, o item 2, e o item 3, omissão do controle externo em fiscalizar. O Ministério Público corroborou a instrução da DCM. Esse é um sucinto relatório. Do voto, quanto ao item 1, abertura de créditos adicionais, o interessado diz que não houve extrapolação, haja vista que houve anulação de créditos que, conforme previsto na lei orçamentária do município, em seu artigo 7º, estão excluídos do cômputo do limite de suplementação. Diante disso, a DCM fez novos cálculos e diz que, mesmo levando em conta esse esclarecimento, ainda resta extrapolação de 0,65% percentual. Senhor presidente, eu vou divergir da instrução, porque entendo que esse percentual é mínimo, além do que o limite de suplementação previsto na lei orçamentária do município é de apenas 10%, portanto bastante baixo em relação à média dos municípios paranaenses. Então não vislumbro aí que o gestor tivesse intenção de macular a lei orçamentária do município. Então esse item transforma em ressalva. Remuneração dos agentes, a documentação mostra que houve recolhimento dos valores apontados do prefeito e do vice-prefeito, mas a instrução entendeu pela permanência da irregularidade por falta de autenticação bancária nas guias de recolhimento. Senhor presidente, aqui nós temos uma diferença de 1.477 do prefeito e de 221 do vice-prefeito. As guias de recolhimento são da Caixa Econômica, com carimbo de pago e assinatura desconhecida. Por esse motivo, a DCM mantém, o Ministério Público também, mantém a irregularidade. Mas eu verifico que as vias vieram acompanhadas do lançamento contábeis do município, e então não me parece plausível que se trate de documentos falsos, até porque quem apresentou foi o gestor seguinte.
não vejo que ele pudesse apresentar documentos falsos que poderiam passar a ser de sua responsabilidade. Então, considerando que houve a contabilização dos valores e também por serem os valores bastante baixos, eu entendo que esse item pode também ser convertido em ressalva. O último item de desaprovação da instrução é a questão do controle interno. Inicialmente, a instrução entendeu que o ocupante não era cargo efetivo, mas comprovou-se no contraditório que tratava-se de cargo efetivo. Porém, ele acumulou, tendo sido o mesmo ocupante do controle interno, do cargo de controle interno, foi secretário de administração de janeiro a março daquele ano e depois diretor do departamento de contabilidade de abril a outubro. Senhor presidente, aqui como nós estamos falando embora concordo plenamente que seja incompatível esse acúmulo de funções, como nós estamos tratando aqui do exercício de 2008, até 2009, 2010, a maioria dos municípios apresentou inconformidades nessa questão do controle interno, que o tribunal, tendo em vista a fase de adaptação, o tribunal sistematicamente ressalvou essas inconformidades. Então, também em relação a esse item, eu proponho a transformação em ressalva, de modo que a minha proposta de voto, contrariando a instrução e parecer, é pela regularidade com ressalva das contas de Flor da Serra do Sul, 2008. Vossa Excelência está compondo o quórum. Está em discussão. Em votação. Aprovado. A seguir eu tenho 662282, legislativo de Campo Magro. É uma admissão de pessoal. Eu solicito adiamento. Adia-se na forma regimental. Por último, protocolado 70968111, que encontrava-se adiado, trata-se de processo de teste seletivo realizado pela Secretaria de Estado da Educação, edital 119/2010, para a contratação de professor pedagogo, objetivando compor o banco de reserva para contratações necessárias de acordo com a Lei Complementar 108/2005. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal conclui pela legalidade de registro, entendimento que não é o mesmo no Ministério Público, pelo parecer da Procuradora Valéria Borba, que opina pela negativa, por entender que a função de professor não poderia ser exercida por pessoas contratadas temporariamente, uma vez que o caráter dessa função é permanente. Senhor presidente, esse tipo de contratação, objetivando esses bancos de reserva, inclusive para suprir emergências como afastamento de professoras por licença maternidade ou licença doença, etc., é muito comum, e o tribunal tem aprovado, tem registrado essas contratações temporárias. Eu cito aqui alguns acordos e tal, de maneira que, pedindo vênias ao Ministério Público, eu vou acompanhar a DICAP pela legalidade de registro. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Era o que constava da pauta e agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ivens, para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta Câmara, eu inicio com a prestação de contas municipal número 12652804 da Câmara Municipal de Piraquara, exercício de 2003.
são as contas de responsabilidade do então presidente, senhor Armando Neme Filho. Essas contas já haviam sido julgadas irregulares por esta Câmara. Posteriormente, pelo Acórdão 97408, em sede de pedido de rescisão, o processo foi anulado pelo fato de não terem sido citados os vereadores para que se manifestassem a respeito da extrapolação dos subsídios. Retomada a instrução, foram citados todos eles, alguns apresentaram defesa. Ao final, a DCM e o Ministério Público opinam pela irregularidade das contas em face da extrapolação de subsídios e ainda da ofensa ao artigo 71 da LRF. Na verdade, a DCM que opina também por esse último artigo, por essa última irregularidade. O Ministério Público entende que teria sido superada. Senhor presidente, na verdade, o que ocorreu foi que houve efetivamente a extrapolação dos vencimentos. A Câmara concedeu à época o aumento dos subsídios dos vereadores na proporção em 2003 que foi dado ao aumento dos subsídios dos deputados estaduais. É reiterado o entendimento dessa Corte de que esse aumento não é possível. Então, na verdade, sem mais delongas, esse é o âmago da questão. Não foram ressarcidos os valores que teriam sido recebidos a maior. Portanto, a DCM refez a conta, considerando inclusive os aumentos que foram concedidos nos anos de 2002 e 2003, respectivamente de 11,3% e 7,5%, mesmo considerando esses aumentos ao valor inicial dos subsídios de R$ 2.400, ainda assim constam valores de extrapolação em relação a diversos dos vereadores. Por esse motivo, então, senhor presidente, por brevidade, eu adoto integralmente as razões da DCM quanto a esse item, pela irregularidade das contas, pela extrapolação de valores, condenando o presidente da Câmara à devolução do total e cada um dos vereadores, solidariamente, ao valor que lhe aproveitou. Com relação à infração ao artigo 71 da LRF, o Ministério Público observa que aquele limite de 10% não teria sido superado, diverge nesse ponto da DCM, e eu acompanho o opinativo ministerial. Então, o voto, basicamente, é pela irregularidade das contas, com a devolução de valores na forma estipulada e a ressalva do incremento das despesas com pessoal. Vossa Excelência integra o quórum. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte é um ato de inativação 316-29013. Eu preparei, na verdade, um extenso voto, que esse processo vai tratar daquela questão da aplicação da multa em virtude do atraso no envio da documentação pelo Paraná Previdência. Entretanto, como o conselheiro Ivan Bonilha possui um entendimento, me parece, divergente daquele que eu vou apresentar, eu acho prudente manter o processo adiado para uma sessão em que seja possível esse debate pleno, até para não tomarmos decisões isoladas na Câmara sem um consenso, ou pelo menos o amplo debate dessa matéria. Então, eu solicitaria o adiamento, senhor presidente, desse processo. Adia-se na forma regimental. O processo seguinte é uma pensão 599-57210 no Instituto de Previdência de Jandaia do Sul, em que, na verdade, o que ocorreu aqui foi a necessidade de inclusão do companheiro da servidora falecida. A partir de uma observação do Ministério Público, verificou-se que não apenas o menor seria beneficiário, o filho dela, mas também o companheiro. Foi feita essa alteração e aí surgiu uma divergência que foi, na verdade, expedido um outro ato, ao invés de retificar o primeiro. Diante desse fato, a diretoria jurídica opina pela negativa de registro, o Ministério Público, entretanto, no meu entender acertadamente, opina pelo registro. Na verdade, o que ocorreu? Foi emitido um novo ato, isso realmente, processualmente, não é a melhor técnica, deveria ter sido apenas retificado o anterior, e quanto ao fato de que esse filho, que era menor, no decorrer do processo, se tornou maior.
Então ele foi, na verdade, quem se tornou o beneficiário exclusivo da pensão foi o ex-companheiro da servidora falecida. E, na verdade, isso não implica nenhuma irregularidade, porque o filho era um filho em comum do companheiro e da servidora falecida. Então, me parece que, por economia processual, o entendimento do Ministério Público é o mais acertado, e nesse ponto, então, eu voto pelo registro de tanto o ato anterior, que havia concedido ao filho menor, como o ato subsequente, que concedeu a pensão ao ex-companheiro. Apenas eu faço a recomendação de que, em outras oportunidades, o município evite a edição de um novo ato, mas sim retifique o anterior. Então, apenas esse registro com essa pequena recomendação. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Era a minha pauta, eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 20 de agosto de 2013, terça-feira, para a 30ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.